Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa leitura bíblica. Estamos fazendo aí todos os dias, né? Nossa intenção é chegar no final do ano tendo lido a Bíblia toda em ordem cronológica. E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura. Nós vamos fazer a leitura de Jó, capítulo 35 até o capítulo 41. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado por sua palavra. Nós pedimos que ela venha falar ao nosso coração, trazer transformação, conformação à imagem de Cristo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos fazer então a leitura. Jó, capítulo 35. Eliú afirma que Deus é inatingível. Disse mais Eliú: Tu tens direito de dizer a minha justiça é maior que a de Deus? Pois dizes, de que me aproveitaria? Que vantagem teria se eu deixasse meu pecado? Eu responderei a ti e aos teus amigos também. Atenta para os céus e vê, contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que mal farás contra ele? Se crescerem as tuas transgressões, que lhe farás com elas? Se fores justo, que lhes darás ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro como tu, e a tua justiça poderia ser aproveitada por um mortal. Em face da severa opressão, os homens clamam, pedem socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ali clamam, mas ele não responde por causa da arrogância dos maus. Com certeza Deus não ouve gritos inúteis, nem para eles atentará o Todo-Poderoso. Muito mais, quando dizes que não vês, a causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, na sua ira, ele não está punindo, nem leva muito em conta a arrogância. Por isso, Jó abre inutilmente a boca e, sem conhecimento, multiplica palavras. Capítulo 36. Eliú reafirma o pecado de Jó. Eliú ainda prosseguiu e disse: Espera-me um pouco e eu te mostrarei que ainda há razões em favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está aquele que tem conhecimento perfeito. Deus é muito poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Não afasta seus olhos dos justos, pelo contrário, faz com que se sentem para sempre com os reis no trono e assim são exaltados. Se estão presos a grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele lhes mostra suas obras e suas transgressões, pois agem com arrogância. Abre-lhes o ouvido para a instrução e ordena que se convertam do mal. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazer. Mas, se não o ouvirem, serão feridos pela espada e morrerão sem conhecimento. Assim os ímpios de coração acumulam a sua ira, e quando Deus os prende às cadeias, não gritam por socorro. Eles morrem jovens, e a sua vida termina entre os prostitutos cultuais. Livra o aflito por meio da sua aflição, e abre-lhe os ouvidos pela opressão. Assim também, ele quer te levar do meio da angústia para um lugar amplo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Mas está cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça tomam conta de ti. Cuida para que a ira não te leve a zombar, nem o tamanho do suborno te desvie. Prevalecerá o teu clamor ou todas as forças da tua fortaleza para que estejas livre? Não anseies pela noite, quando os povos são tirados da sua habitação. Guarda-te e não te inclines para o mal,
porque escolheste isso em vez da aflição. Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe estipulou o seu caminho? Ou quem poderá dizer, praticaste injustiça? Lembra-te de engrandecer a sua obra, da qual os homens têm cantado. Todos a veem, de longe o homem a contempla. Deus é grande e não podemos compreendê-lo. Ninguém consegue contar os seus anos, pois atrai para si as gotas de água, e do seu vapor as destila em chuva, e as nuvens gotejam e derramam copiosamente sobre o homem. Poderá alguém entender a extensão das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Estende a sua luz ao redor de si e cobre o fundo do mar. Pois por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento à vontade. Cobre as mãos com o relâmpago e dá-lhe ordem para que atinja o alvo. O fragor da tempestade dá notícia dele, até o gado pressente a sua aproximação. Capítulo 37. O temor devido a Deus. Meu coração também treme diante disso e salta do seu lugar. Dai atentamente ouvidos ao estrondo da voz de Deus e ao som que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois do relâmpago ruge uma grande voz, ele troveja com a sua voz majestosa, não retarda os raios quando se ouve a sua voz. Com a sua voz Deus troveja de formas maravilhosas, faz grandes coisas que não compreendemos, pois diz a neve, cai sobre a terra, como também as chuvas e aos aguaceiros, aumentai. Ele sela as mãos de todo homem, para que todos saibam que ele os fez. Os animais selvagens entram nos esconderijos e ficam nos seus covis. Do recanto do sul sai o tufão e do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e as águas imensas são congeladas. Também de umidade carrega as espessas nuvens. As nuvens espalham relâmpagos. Fazem evoluções sob a sua direção para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a disciplina, ou para a sua terra, ou para o bem que faça vir as nuvens. Jó, inclina os teus ouvidos para isso. Para e reflete sobre as obras maravilhosas de Deus. Sabes tu como Deus lhes dá as suas ordens e faz brilhar o relâmpago da sua nuvem? Compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Tu, cujas vestes são quentes, quando a terra está calma por causa do vento sul? Por acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, pois nós, por causa das trevas, nada poderemos colocar em boa ordem. Alguém lhe contaria o que tenho falado? Ou desejaria um homem ser devorado? O homem não pode olhar para o sol, que resplandece no céu depois que o vento passa e o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, em Deus a tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não conseguimos compreendê-lo. Ele é grande em poder e justiça, pleno de retidão. Ele não oprimiria ninguém. Por isso, os homens o temem. Ele não respeita os que se julgam sábios. Capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe poder e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem o mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã estavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse, até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas.
Desde o início de tua existência, deste ordem à madrugada, ou mostraste à aurora o seu lugar, para que a agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? A terra se transforma como o barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa. A luz dos ímpios é retirada e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar ou passeaste pelos recessos do abismo? Ou te foram descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Conta-me se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar para que possas levá-las aos seus limites e para que conheças o caminho da sua casa? Por certo, tu o sabes, pois já eras nascido e os teus dias são numerosos. Por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém e sobre o deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer a relva nova? Por acaso a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo e quem gerou a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. Podes atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Ou fazer sair as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhotes? Tu conheces as leis do céu ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes levantar tua voz até as nuvens para que as muitas águas te cubram? Ordenarás aos raios que saiam? Eles te dirão, estamos aqui? Quem dispôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem tem sabedoria para contar as nuvens? Quem esvaziará os cântaros do céu quando o pó se funde em massa e os torrões se apegam uns aos outros? Podes caçar alguma presa para a leoa ou satisfazer a fome dos leões novos quando se agacham nas tocas e ficam à espreita nas covas? Quem prepara para o corvo o alimento quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagando por não ter o que comer? Capítulo 39. Tu conheces o tempo do parto das cabras selvagens? Podes observar quando as corças dão à luz? Podes contar os meses que cumprem ou sabes o tempo do seu parto? Encurvam-se, dão à luz as suas crias, geram de si a prole. Seus filhos se fortalecem, crescem em campo aberto, saem e não voltam para elas. Quem libertou o jumento selvagem e quem soltou as cordas do asno veloz? Que fiz habitar no deserto e morar na terra árida? Ele despreza o tumulto da cidade, não obedece aos gritos do condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto e vai em busca de tudo que está verde. Por acaso o boi selvagem te serviria? Ficaria junto à tua manjedoura? Podes com uma corda prender o boi selvagem ao arado e seguirá ele a ti arando os vales? Confiarás nele por causa da sua grande força ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Terás confiança de que ele te trará o que semeaste para juntar na tua eira? As asas da avestruz movem-se alegremente, mas é belo o adorno da sua plumagem? Pois ela deixa os seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que algum pé pode pisá-los ou de que um animal pode esmagá-los. É dura com os filhotes como se não fossem seus, embora o seu trabalho se perca, ela não teme, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe concedeu entendimento. Quando ela se levanta para correr, zomba do cavalo e do cavaleiro. Por acaso deste força ao cavalo ou revestiste de força o seu pescoço? Fizeste-o pular como gafanhoto, aterrorizando com seu relinchar impressionante? Ele escava no vale e tem prazer em mostrar a sua força. Sai ao encontro dos armados. Ri do temor e não se espanta. Não volta atrás por causa da espada. A aljava
A lança cintilante e o dardo rangem sobre ele. Tremendo e enfurecido, devora a terra e não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta, diz: eia! E de longe cheira a guerra, o trovejar dos capitães e os gritos. É pelo teu entendimento que o gavião se eleva e estende as suas asas para o sul? Ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto? Mora nos penhascos, e ali tem a sua pousada, no topo dos penhascos em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a enxergam de longe. Seus filhotes sugam o sangue, e onde há mortos, ali está. Capítulo 40. E o Senhor disse mais a Jó: aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda a isso quem acusa a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: eu não sou digno que te responderia. Pelo contrário, tapo boca com as mãos. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepara-te como homem que és. Eu perguntarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Tens braço como Deus? Tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, enfeita-te de excelência e dignidade, veste a ti de glória e esplendor. Derrama o furor da tua ira, atenta para todo arrogante e abate-o. Olhe para todo arrogante, humilha-o, pisa com os pés os ímpios, onde estiverem. Esconde-os juntamente no pó, confina-lhes o rosto na sepultura. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Olhe agora para o Beemote, que eu criei, assim como criei a ti. Ele come relva como boi, a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele endurece a cauda como cedro, os nervos das suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e suas costelas como barras de ferro. Ele é uma obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez, o proveu da sua espada. Na verdade, os montes, onde brincam todos os animais do campo, dão-lhe pasto. Ele se deita debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não teme, sente-se seguro mesmo que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver olhando, ou furar-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Capítulo 41. Poderás pegar o Leviatã com um anzol, ou prender-lhe a língua com uma corda? Poderás pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Por acaso te fará muitas súplicas, ou falará contigo mansamente? Fará ele aliança contigo de modo que o tomes por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou o prenderás numa coleira para 2 filhas? Os teus sócios o negociarão, ou o repartirão entre os comerciantes? Poderás encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de fisgas? Põe tua mão sobre ele, e sempre te lembrarás da luta, e nunca mais farás isso. É inútil querer apanhá-lo. Será que não cairás só de vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a incomodá-lo. Quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem de seu belo porte. Quem pode tirar sua veste exterior? Quem penetrará sua dupla couraça? Quem jamais abriu as portas da sua boca cercada de dentes terríveis? Seu orgulho são suas escamas. Cada uma fecha como que por um selo que as comprime. De tão juntas que estão, nem o ar passa entre elas. Ligam-se umas às outras, de tanto que se apegam, torna-se impossível separá-las. Seus espirros fazem a luz resplandecer, e seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas, saltam dela faíscas de fogo.
Do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver ou dos juncos que ardem em chamas. Seu hálito incendeia os carvões e sai uma chama da sua boca. No seu pescoço reside a força, o terror vai adiante dele. Os tecidos da sua carne apegam-se uns aos outros, firmes sobre ele não se podem mover. O seu coração é firme como uma pedra, sim, firme como a pedra da parte inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os guerreiros ficam atemorizados e, por causa da consternação, ficam fora de si. Se alguém o atacar com a espada, esta não conseguirá penetrá-lo. Nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não faz fugir. Para ele, as pedras das fundas são como palha. Os bastões são considerados juncos e ele se ri do brandir da lança. Debaixo do seu ventre há pontas agudas. Ele se estende sobre a lama como um trilho. Faz as profundezas ferverem como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro luminoso como se fossem os cabelos brancos do abismo. Não há nada na terra que se compare a ele. Foi feito para não temer. Ele observa tudo o que é altivo. É rei sobre todos os arrogantes. Muito bem, meus irmãos, encerramos aqui a nossa leitura de hoje. Faltou apenas um capítulo do livro de Jó. Nós vamos ler esse último capítulo amanhã, a conclusão do livro de Jó. Hoje nós encerramos aqui. Deus faz por volta de 70 perguntas para Jó, quebrando o orgulho e mostrando a soberania dele. Não é? Possamos aprender com essas palavras hoje. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por nos mostrar a sua grandeza. O Senhor é Deus altíssimo, soberano sobre todos. Os teus planos não podem ser frustrados. Ainda que não compreendamos os seus propósitos no correr da história, estamos certos de que o Senhor mantém o controle e tudo o que acontece, acontece segundo a sua vontade. Por isso, Pai, tira do coração dos teus servos toda a arrogância, todo o orgulho, toda a ansiedade, todo o medo, para que confiem no Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, obrigado pela sua companhia. Amanhã continuaremos com a nossa leitura bíblica. Se Deus assim permitir, se Jesus não voltar antes, nós continuaremos aqui, lendo a Bíblia, aprendendo dela, alimentando a nossa alma. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá.